Boa tarde, tudo bem com vocês? Tá bom. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos fazer aqui, vamos retomar o assunto sobre texto expositivo. Lembra lá do texto expositivo da página 46, onde o texto apresentava o quê? Ele apresentava a questão do piso tátil. O que que ele falava lá no piso tátil? Quais eram essas características dele? Para que servia? Quais eram as pessoas que deveriam fazer uso deste piso? Então, o texto expositivo, ele usa o quê? Ele usa muito a descrição para explicar um assunto. Por meio dessa descrição, ele vai falar das características, as funções importantes, como é apresentado o lugar, as características mais importantes dessa pessoa, deste objeto, desse lugar que vocês estavam falando. Você está falando, que você está expondo. Então, a questão do texto expositivo ele está muito ligado com a questão descritiva, ou seja, fazer uma descrição daquele assunto lá por menores, bom? Bem, a gente vai reparar o seguinte, que no texto expositivo, ele tem ele vem aqui, ele é essencialmente informativo. O texto expositivo, ele vem fazer o quê? Ele vem explicar, ele vem informar, ele vem explanar ou falar de determinado assunto ou matéria, esclarecendo e informando de modo imparcial. Então, o que que acontece? O que que é isso aí de forma imparcial? Você não dá a sua opinião, né? A pessoa que descreve a situação, descreve o lugar, a pessoa, ela é imparcial, ela não opina sobre aquilo, se é certo, se ela acha que é certo, se ela acha que é errado, se é bonito, se não é bonito. Então, é imparcial. Ser imparcial é não dar opinião, né? A sua opinião. Então, ele é um texto aí também que a gente pode, além dele ser informativo, ele também é apresentado e de forma imparcial. Se você vai falar sobre essa caneta aqui, você vai expor essa caneta, as regras às vezes que tem para essa caneta, mas você não vai falar, eu acho que deveria ser com a tampa maior, essas coisas assim. Então, ela não ela é informativa, você vai dar informações sobre essa caneta, mas você vai ser imparcial em relação a esta. Você vai ser imparcial em relação a esta caneta. Bom, as informações que você está dando sobre essa caneta. Bem, o que acontece aí também? Nós vimos lá NBR. NBR é normas brasileiras. Então, de acordo com as normas brasileiras, o piso tátil é daquela forma lá que nos foi informado, nós lemos lá. O que o texto, vamos entender o que o texto estava falando para a gente, né? Qual foi o propósito do leitor ao falar sobre esse texto? O que ele queria? Ele queria informar que as pessoas que enxergam raramente as pessoas que enxergam, raramente pensam em como é difícil, né, para as outras pessoas, para alguém com deficiência visual, se locomover. A gente não tem ideia disso, né? A gente sabe que é difícil, né? A gente tem uma opinião geral, mas a gente não tem noção do quanto é difícil
Então, o autor aí, o propósito dele é mostrar para a gente essa questão da dificuldade aí. A gente percebe também que o propósito dele também é informar que muitas pessoas cegas, né, ou com baixa visão, ela tem medo de se mexer por não conhecer com precisão, né, os limites do próprio corpo, nem os do espaço em que vive. Então, às vezes, a pessoa não mexe porque ela não sabe até onde ela pode ir, né? Em todos os sentidos, de tato, na questão de pisar, onde ela está pisando, onde ela deixou de pisar. Então, realmente a gente não tem noção, né? E o que a gente tem que fazer? Quando é criado, né, normas normas para facilitar o manuseio, o ir e vir dessas pessoas, a gente tem que respeitar esses lugares, essas regras criadas, esses locais sinalizados, para que a gente tem que compreender para quem para quem foi, né? Para quem não, para quem foi criado esses determinados locais, esses objetos, essas formas de locomover aí para as pessoas com baixa visão ou com deficiência visual. O que acontece? No ônibus, por exemplo, tem lá, se você reparar, perto da campainha, né, bem naqueles ferros que tem no ônibus, tem lá um botão e ele tem a escrita em braille. Essa escrita em braille, ela vem mostrar para as pessoas o quê? Que ali é um lugar específico para as pessoas com deficiência visual. Não é para qualquer um ficar mexendo. Se você enxerga, você tem lá o seu botão para apertar, você tem a cordinha que você pode puxar para dar sinal para parar o ônibus, entendeu? Para você descer. Então, essas coisas são criadas para outras pessoas, né? Não é para nós que enxergamos bem, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. O que a gente pode ver? Nos bairros mesmos, né? Não é só no centro da cidade, nos bairros, os passeios, né? Já são construídos diante da norma aí, com esse piso tátil. Por quê? Para facilitar esse ir e vir dessas pessoas com essa deficiência. Bom, deixa eu ver se eu pego o regrete aqui para eu mostrar para vocês uma coisa. Bem, eu achei que estava fácil, mas uma outra aula eu apresento para vocês o regrete, que é o material que as pessoas com deficiência usam para escrever. É muito bacana, é muito interessante, depois eu mostro para vocês. Então, voltando aí ao texto expositivo, e esse texto aí expositivo vem explicar, vem falar das características deste piso tátil aí. E aí, assim, é quando você vai escrever um texto expositivo, você tem sempre que lembrar que você vai falar das características, do jeito de manusear determinada coisa que você esteja apresentando, mas que você tem que ser o quê? Imparcial. Ou seja, você não opina sobre o assunto, você fala sobre, você apresenta, você demonstra como funciona, mas você não dá opinião sobre ele. E também, voltando aí, é usado aí nesse texto expositivo a descrição, que é o quê? Falar sobre o que é
o piso tátil e para que ele serve, para as características dele. Um é com riscos, outro é com bolinha. Para que serve cada bolinha dessa? Qual é a função dela? Quando o piso ele vem com listras, né, na vertical, qual é a intenção dessa posição desses bolinhas e desses retângulozinhos aí nesse piso móvel? Então, é tátil, móvel, tátil. Né? Então, essas aí são características. A gente vai ver o seguinte, que o texto, a estrutura do texto expositivo, ele vai apresentar algumas características. Ele tem uma estrutura para ser escrito. Qual que é essa estrutura? Ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, vamos ver aí o que é cada coisa dessa. Né? Essa é a nossa aula 101, né? 100. Essa é a nossa aula 98. Vamos lá. 98. Hoje são 4 de 11 de 2020. Bem, então nós estamos falando sobre texto expositivo. Vamos falar sobre a estrutura para escrever esse texto. Ele tem uma introdução, um desenvolvimento, e conclusão. Então, essa aí é a estrutura desse texto. Vamos ver aqui na introdução. O que vai acontecer na introdução? Na introdução, o tema é apresentado. O tema é apresentado. Pronto. No caso do desenvolvimento, a gente vai perceber que no desenvolvimento vai haver descrições dos pontos de vista mais importantes da matéria. Tá? Vai haver ponto de vista imparcial, né? Mais importantes sobre a matéria. Que pontos importantes, né, são esses? Que pontos são esses que a gente pode citar aí dentro do desenvolvimento? Comentários, né? Comentários, e aí a gente vai colocar comentários imparciais. Ou seja,
Quando eu falo de imparcial, você não está opinando, você não está dando a sua opinião, tá? E depois desses comentários, desse desenvolvimento em que vai ter o comentário, nós temos aí a 3, que é a conclusão. Deixa eu ver se dá para colocar essa conclusão aqui, senão eu apago. Melhor apagar e colocar a conclusão em cima. Então, introdução, desenvolvimento. 3, vamos ver se dá para pôr conclusão aqui. Bem, no caso da conclusão, é o desfecho, né? As ideias são retomadas, né? As ideias principais, elas são retomadas e adequadas ao propósito da exposição. Ideias. Ideias. As ideias são retomadas de acordo com o que? São retomadas e adequadas, né? Adequadas ao propósito da exposição. Deixa eu tirar essa exposição aqui. Pronto. Então, essa aí é a estrutura que nós temos do texto expositivo. Então, esse texto expositivo, ele vai apresentar para nós uma introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a introdução? A introdução é o tema é apresentado. No desenvolvimento, ponto de vista mais importante sobre a matéria, comentários imparciais. Ou seja, você vai escrever sobre determinado assunto, pessoa, objeto, de forma imparcial. Ou seja, você não vai opinar sobre aquilo. Você não vai falar, eu acho importante, eu não acho importante. Bom, então, lembrem-se disso. Não é parcial, é imparcial os comentários. E por último aqui, nós temos a questão da conclusão, onde é apresentada as ideias que foi lá feita lá no desenvolvimento, elas são retomadas e com o propósito da exposição. No caso aí do texto aí, página 46, ele finaliza da seguinte forma. Então, se você estiver em uma calçada que tenha piso tátil, evite andar por ele. Então, aí no final, aí, ele pede, né, diante da exposição, do desenvolvimento aqui, da introdução, ele conclui da seguinte forma: olha, agora você já sabe para quem que serve o piso tátil. Então, se você puder não usar, é ótimo, deixar esse piso livre para quem de direito ou seja, para as pessoas com pouca visão ou com deficiência visual mesmo, não enxerga. Então, ele conclui falando que é para que você deixe este piso tátil livre para as pessoas que realmente precisam. Tá vendo? Ele começa lá, ele fala do tema, apresenta o tema, depois ele fala, ele dá todas as características, fala que é NBR, que é regularizado pela NBR é normas brasileiras. Então, ele vai falando sobre o assunto e conclui pedindo que, se você não tem nenhuma deficiência visual, que você deixe
esse piso tátil livre para que as pessoas que realmente precisam usar. Tá bom? Beleza? Então, tá aí as características aí do texto expositivo. O que a gente pode também falar sobre o texto expositivo? Que, na verdade, ele é organizado também. Ele é feito de forma organizada. Se eu vou falar, viu que ele não começa, por exemplo, falando de que você não deve usar? Ele não fala primeiro que você deve usar. Ele não começa do final, porque isso aí é o final. Ele começa falando das normas, ele começa a expor o objeto aí, que é o piso tátil. Então, também é assim quando você for escrever sobre, escrever um texto expositivo sobre determinada pessoa, objeto ou assunto. Tá? Você não vai começar dando a conclusão, você já começa falando do objeto em questão, ou da pessoa, ou do lugar em questão. Tá? E aí, como que você vai fazer isso? De forma organizada, né? Não é pegando o meio, depois vai no final e depois no início, não. Seguindo essa estrutura aqui, que é a de introduzir o assunto, ou seja, o tema que é apresentado, e aí ele apresenta o tema onde? Ele fala assim, a norma técnica da NBR, que é norma brasileira, 9050/2004, é o número, né, da norma e qual ano, caracteriza o piso tátil pela diferenciação de textura em relação ao piso do lugar. Ele é instalado para servir de alerta ou linha-guia perceptível por pessoas com deficiência visual. E aí ele fala, assim há 2 tipos de piso tátil. Aí ele começa a desenvolver e falar desses pisos tátil. Ele não começa a conclusão, não. Então, ele já vai aí desenvolvendo, falando sobre esse piso, o que é as bolinhas, o que são as faixas lineares encontradas com relevo, para que serve. Então, bem seguindo essa linha aqui de raciocínio, introdução, desenvolvimento e conclusão. Bem, em relação ao para casa de vocês, eu vou colocar lá na escola web, tá? Um trabalho que vocês vão entregar junto com a VG3, está lá a data para entrega, sobre o livro Jogos Depois da Chuva, da Cristina Dias. Então, esse trabalho está lá na escola web. Tá? Vocês vão pegar ele lá, fazer, e vocês têm até o dia da VG3, né? Vocês vão entregar ele junto com a VG3, esse trabalho aí que ele sobre o livro de literatura. Tá? Vou colocar aqui no quadro para que vocês não esqueçam que ele está lá na escola web. Então, tem uma atividade. Escola. Sobre o livro. Brincadeiras depois da chuva.
de Cristina Dias. Cristina Dias? Cristina Dias. Lá está toda essa explicação, tá? Lá tem como, onde entregar, como entregar, qual data que é para entregar, tá? Essa aqui é para entregar junto com a DG3, tá? Beleza? Então, tá lá na Escola Web, sobre o livro Brincadeiras Depois da Chuva, de Cristina Dias, e aí vocês vão fazer esse trabalho e entregar junto com a DG3. Vou sair da frente, né? Vou ver aqui. Cristina Dias. Só para gravadinha aí. Cristina Dias. Ó, beleza? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Ah, tá. Depois eu vou colocar um outro trabalho lá. Aliás, eu vou deixar os dois trabalhos lá de uma vez, que um é interdisciplinar e o outro é o de literatura. Bom? Então, eu já vou deixar os dois lá, já postado lá na Escola Web. Bom? Então, um abraço para vocês e uma boa tarde.